contrário. Lá, todo mundo é honesto até prova em contrário. Por exemplo, por que nós temos coisas que não existem em países mais civilizados? Xerox autenticado, tá? Reconhecimento de firma. Xalita, faz um projeto para acabar com isso. São coisas absurdas, quer dizer, eu assino um papel e o cara diz, não, não é você que diz que você, é o cartório que vai dizer isso, entendeu? Aí ele aceita, né? Para provar que está vivo, enfim, coisas assim que não tem cabimento. Bom, isso faz com que se queira estabelecer uma quantidade imensa de leis e normas. Aliás, o Brasil é especialista em tentar evitar de todas as maneiras que os centavos não sejam roubados, mas os milhões, né, aí não tem problema. É verdade, gente. Então, é dificílimo ser um gestor hoje, tá? É difícil o secretário de Educação que termina o seu mandato sem não ter um processo, ou que ele não viva com medo de ter um processo. E eles mesmos acabam criando outros regramentos. Outro dia me chamaram para uma reunião em Brasília. Eu estava no Rio de Janeiro, e aí pedem, faça a indicação de passagem. Tá bom, eu quero Rio, Brasília, e a volta para onde eu moro, Brasília, São Paulo. Ah, não pode, você tem que sair e voltar para o mesmo lugar. Isso não está em lei nenhuma, entendeu? Mas é um dos regramentos, né, que se cria, e eu sei que cada um que trabalha em gestão é capaz de contar 100 exemplos similares, né, de tudo isso. Enfim, eu acho que isso quase que impede a pessoa de ser gestor, e foi dito hoje de manhã, né, é um sistema de controle, assim, super estimado. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque quando se fala em impacto contra a corrupção, que eu acho maravilhoso, tem que vir uma pergunta para nós, e o papel da educação nisso? Tá? E aqui eu digo, está aqui a minha gurua de São Paulo, que é a professora Zilma, eu sou também um apaixonado pela educação infantil. Por quê? A educação infantil, se nós olharmos, é onde nós temos o grande sucesso educacional. As crianças são felizes, gostam, se estão nas férias, pai, não vai ter aula, eu quero ir para a escola. Os professores, você vê o brilho no olhar dos professores quando lidam com essas crianças. Você consegue uma integração entre vida e educação muito boa, e é o único período onde nós formamos realmente a criança para a cidadania. O tempo todo a criança está ouvindo lá, não é? Limpa o que você sujou, guarda o seu brinquedo, isso aqui é de todos nós. Ele também quer brincar, vamos abrir um espaço para ele, e vai para aí afora os milhões de exemplos de formação para a cidadania. A criança, é por isso, inclusive, que eu digo, nós precisamos muito mais do que fundamentalizar o infantil, nós temos que infantilizar o fundamental, entendeu? Isso é muito mais importante. Então, o Xalita tem vários escritos sobre esse assunto, né? Então, o que eu vejo? Quando a criança vai para o fundamental, aí fica sendo preocupação de conteúdo. E conteúdo é meio. O que eu quero é que a gente, ao discutir currículos, o Fernando fez uma definição de currículo aqui maravilhosa, quando ele resumiu, não é, a terceira sessão, não é? O que nós queremos é que, quando a gente pensa em currículo, que a gente veja a qualidade da educação no resultado que a gente teve. Será que o Brasil deixou de ser considerado ladrão? O brasileiro deixou de ser considerado ladrão? Vai ser um sucesso se a gente conseguir isso. Se a gente acabou com a relação de desconfiança entre as pessoas, tá? Se a gente passou a ter a justiça e a ética nas nossas relações, a solidariedade hoje é mais importante do que a competição, se a gente conseguir isso, eu vou dizer, nossa, a educação teve sucesso. Só que nós só medimos quanto ele sabe de matemática. Será que é importante? Eu até hoje não sei para que eu aprendi equação de segundo grau, tá? Mas tudo bem. Eu acho que existem conhecimentos que podem ser básicos, outros que você vai estudar, principalmente com o acúmulo de conhecimentos, como foi falado de manhã, nos seus trabalhos específicos em que aqueles conhecimentos são necessários. E não precisa colocar tudo isso para todo mundo ter que aprender. Mas, enfim, né? Volto a insistir, então. O que nós discutimos quando queremos falar de currículo? Sobre todas estas questões. Isso é fundamental
se queremos realmente, tá, uma qualidade de educação. A partir do ensino fundamental, parece que a escola não responde, ela não tem diálogo com a realidade social. Alguém determinou que você vai estudar e acabou. Eu posso dizer, artes, para mim, é tão importante quanto matemática. Eu queria não ter 5 aulas de matemática e uma de artes, eu queria ter 3 e 3. Artes dá muito mais condições para esta pessoa ser um cidadão, saber expressar o seu pensamento, saber se manifestar, e isso talvez seja mais importante do que conhecer para todo mundo a equação de segundo grau. Eu queria agora a compreensão aqui do palco, só para fazer uma sequência de perguntas encaminhadas aqui pela plateia e por pessoas que estão na rede. A primeira pergunta é do Darwin, da Uniara de Araraquara. Ele pergunta se as pessoas que estão aqui têm compreensão para um problema grave. Todo mundo fala da evasão de alunos, mas tem a evasão de professores. Eu queria tratar dos 2 secretários, começar com a secretária Maria Linene. Sim, nós temos, esse é um problema sério que acontece nas nossas escolas no Brasil inteiro, tanto na rede estadual como rede municipal. E isso é preocupante quando se mede a qualidade na educação. Porque, muitas vezes, esse menino desiste porque passou por ele 3, 4 professores naquele semestre ou naquele bimestre, e ele deixou de aprender o conteúdo. Então, se medir a qualidade, nós temos que ver, e isso não depende do gestor daquela escola, não depende do diretor, não depende do secretário de educação. Eu acho que aí depende do compromisso, da conscientização, de como vamos dizer assim, esse professor está atuando na sala de aula. Então, eu acho que nós temos que avaliar o todo numa escola. Isso nós temos um problema muito sério, sim, dessa evasão do professor. O senhor acha que os municípios estão, pergunta a Justina aqui da plateia, ali emparedados entre cumprir a regra da LRF de gasto com o pessoal e a educação, se não era o caso do salário do professor, o gasto com o professor ficar fora da LRF? Porque, muitas vezes, esse gasto ele é acumulado porque o professor da sala de aula, nós temos que contratar mais um para atender, e aí realmente onera a folha. Juiz Marlon, pergunta da Bianca. O Ministério Público do DF tem criado promotorias especializadas em educação. O senhor acha que o Poder Judiciário buscar a criação de varas especializadas em educação faz sentido? É correto? Vale a pena? É importante? É relevante? Eu confesso que não tenho uma reflexão pessoal sobre o assunto. O Conselho Nacional de Justiça ele não tem sido muito aberto à criação de varas especializadas. Houve tentativas recentes na área da saúde, foi um tema que foi levado recentemente à discussão do Conselho Nacional de Justiça, e lá me parece que a propensão do Conselho foi no sentido de não haver esse nível de especialização. Agora, eu não tenho dúvida de que é necessário reforçar o papel dos magistrados em relação a isso. Às vezes, não necessariamente definindo varas especializadas, o que é mais difícil, especialmente nas menores cidades, nas menores comarcas, mas deixando mais claro o papel dentro das esferas de competência dos magistrados que existem. Por exemplo, juiz da infância e da juventude. Deixar claro o papel, deixar mais claro institucionalmente o papel do juiz da infância e da juventude nesse tema em particular. Então, em muitas situações não vai ser possível a especialização. Agora, também, eu acho que sim, em lugares, especialmente nas comarcas maiores, onde se apresente volume de demandas, seja de direitos individuais, como de direitos coletivos, direitos transindividuais nessa área, pode haver, sim, a necessidade desse nível de especialização. Só complementando, o CNJ... Tá. Desculpa. O CNJ tem uma recomendação para que sejam criadas coordenadorias da infância, Perfeito. que deem apoios, então, aos juízes com competência na área da infância e juventude e também para aqueles que militam na Fazenda Pública e que cuidam dessas ações coletivas, para que deem suporte em termos de informações, de jurisprudência a esses magistrados. Deputado Chalita, qual é a perspectiva de aprovação da Lei de Responsabilidade Educacional?
Está aqui o nosso relator, que tem trabalhado intensamente nesse tema. Não é um tema simples, ele é profundamente complexo, e é interessante que, aliás, está a autora e está o relator, né? É interessante que, quando se aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal, houve um movimento mesmo do país sentindo que não era mais possível que um governante deixasse as contas estouradas para o governante que vinha logo depois. Então, foi uma evolução naquele momento em que a sociedade brasileira chegou à conclusão, olha, a questão econômica ela é fundamental para o país. A gente não vai ser uma democracia real se a gente não tiver uma economia responsável dos gestores públicos. A Lei da Responsabilidade Educacional ela tem que ir na mesma direção. Foi falado aqui, né, a gente já falou dessa questão da descontinuidade das políticas públicas educacionais, da falta de cumprimento de metas. Quando o país estabelece metas, os executores têm que cumprir essas metas, com todas as reflexões, né, que dificultam o cumprimento dessas metas. Por exemplo, a colocação, cumpre-se a Lei de Responsabilidade Fiscal ou cumpre-se o piso nacional? O que faz o prefeito? Ele está lá, ele é obrigado a pagar o piso para o professor, mas se ele pagar o piso do professor, ele não cumpre a Lei de Responsabilidade. Que lei ele obedece? Vai para uma ou vai para outra? Então, por isso que as leis elas precisam ser profundamente responsáveis. O deputado Raul Henri tem feito um trabalho fantástico, ouvindo a sociedade. São muitos debates nessa linha, há projetos apensados, há uma discussão profunda. Eu acho que, se nós conseguirmos realmente, será um grande avanço dentro desse conceito, fazer com que as políticas públicas de educação elas tenham continuidade. Mas eu queria aproveitar isso só rapidamente, da questão da evasão do professor, que eu acho que é uma pergunta que nós temos que fazer. Por que as pessoas não querem mais assumir essa profissão, esse ofício de ser professor, que é um ofício lindo? Ser professor é algo fantástico, gratificante, né? Por que o professor não quer? Que problemas nós estamos tendo nas salas de aula para que uma pessoa ela queira trabalhar com turismo, com hotelaria, com ser médico, enfermeiro, mas professor, rarissimamente, quando você faz uma pesquisa de estudante, alguém fala, eu quero ser professor. Posso aproveitar a sua deixa aqui? Mas eu queria, assim, quase uma coisa jornalística. Eu sei que é caricata, mas cada um apresentar uma razão, uma única razão. Por que os professores, por que está havendo essa dificuldade e essa evasão do professor? Na sua concepção, o que é que afasta as pessoas desse trabalho profissional? Quando eu visitei os Estados Unidos, em conversa com o sindicato dos professores dos Estados Unidos, eles colocavam que, rápido, que a maior evasão acontece quase que a metade nos 5 primeiros anos, né? Quase a metade que ingressa. Trazendo a realidade para cá, o motivo não é diferente, não. O motivo é o salário que não é atrativo. Então, na primeira oportunidade que o profissional tem de passar num concurso melhor, de ir para outra profissão que seja melhor remunerado, ele o fará, por mais amor que ele tenha à educação. Porque a gente não faz educação não é só por amor, não. A gente precisa, um educador não pode ser educador se ele não tem a capacidade de amar o seu aluno, a criança que ele educa. Mas nós somos, acima de tudo, profissionais, nós professores. E precisamos ter salários realmente que sejam salários dignos da profissão que nós exercemos. Então, se esse salário não é capaz de atrair e sustentar esse profissional qualificado, há uma tendência desse profissional qualificado se esvaziar, né? Esse fenômeno, professor, eu até queria só acrescentar, ele é mais recorrente nos grandes centros. Porque se você vai para os municípios, para as redes municipais, onde o poder aquisitivo dos trabalhadores é menor, o salário é menor, você não observa tanta evasão docente na rede municipal dos municípios menores do nosso país, não, que é a grande maioria. Esse problema se situa nas grandes capitais, nos grandes centros, onde os profissionais têm acesso a outras formações mais qualificadas, passam para os concursos que têm um salário mais atrativo e deixam suas carreiras de professor docente. Sem dúvida, é o salário que representa, por isso mesmo, a desvalorização dessa profissão e que significa aquilo que o senador disse, que educação não é prioridade nesse país. Sou eu? Eu acho que isso vai ser unânime aqui. É que o professor e a professora, eles ficam cansados de chegar em casa e os filhos perguntarem, pai, mãe, por que você trabalha tanto, fim de semana, e nós passamos tanta dificuldade? Por que o meu vizinho, que a mãe dele é faxineira, tem uma vida melhor do que a nossa?
Então, se for para complicar, como o salário baixo é unanimidade, o que além do salário? Olha, Rui, quando eu presidi o Conselho uma discussão com o então ministro Gustavo Buarque, a gente chegou à conclusão de que o professor tinha que ser valorizado em 3 lugares: na cabeça, no coração e no bolso. Cabeça é formação constante, continuada, né? Ele precisa se atualizar o tempo todo. No coração é se sentir valorizado, respeitado, compreendido, né? E no bolso é no bolso. Professor Lima. Eu também acho que o salário é um fator importante e o outro é a valorização. E eu não coloco essas duas coisas como sendo iguais, tá certo? Eu acho que a valorização tem muito a ver com o que as pessoas que estão no entorno da escola entendem pela própria educação. Então, é nesse sentido que nós precisamos caminhar. Na medida em que nós todos valorizamos a educação, seremos obrigados a valorizar também o professor. Secretária Maria Helena. Secretária Maria Helena. Eu acho que também, nesse sentido de valorizar o professor, como o Lima colocou, a hora que você faz, vamos dizer, um investimento simples, uma reforma numa escola, você está valorizando todo o corpo docente, os administrativos. Quando você visita a escola, que você entra na sala de aula, um elogio para o professor. Um elogio quando a escola tem o crescimento, mesmo de 1/10, de 1 ponto no IDEB, que você manda uma cartinha. Olha, um dia, eu visitando uma escola, num município bem distante, eu entrei numa escola e vi o professor de alfabetização com toda a parede da sala trabalhada, com desenhos, uma aula motivada. Eu retornei à secretaria e mandei uma carta parabenizando o trabalho do professor. Essa carta foi colocada no mural da escola. Então, eu acho que o professor, a escola como um todo, os gestores, o administrativo, aquela pessoa que faz alimentação escolar para a escola, todos têm que ter sua valorização. E o importante é a valorização salarial. Precisamos pagar muito além do piso, mas depende de ter disponibilidade orçamentária e financeira em cada município e também nos estados. Professora Marisa. Eu acredito que a qualidade do vínculo do professor é fundamental. Não sei se vocês sabem, todos os professores da rede municipal e da rede estadual passam pelos tribunais de contas, isto é, o registro deles. E são milhares de professores temporários. Sabe como é que as prefeituras estão fazendo? A grande maioria, eles contratam o professor em fevereiro, descontratam em junho, não pagam julho, contratam novamente em agosto, descontratam em dezembro. E esse professor só volta lá em fevereiro. Que tipo de compromisso esse professor vai ter? Não, o professor efetivo não evade. Quem evade é o professor temporário que sai todo momento e volta. Ele não tem compromisso e não tem pertencimento. Ele não tem pertencimento à escola, nem à sua comunidade. Então, eu acredito muito que isso eu estou fazendo uma constatação, não estou achando que é. É assim. E, quando se fala que são contra concurso público, eu falo, por que é que os professores efetivos não se evadem? Mas aí tem um seguinte, o professor efetivo tira muita licença médica, e passam por nós também milhares de licenças médicas, e professores substitutos. Então, esse é um caso. E os professores cedidos? Então, essa é uma questão que tem que ser levantada. É uma chaga que nós temos. Por que tudo isso? Será que pagando melhor o professor resolveríamos o nosso problema? Então, vamos lutar por isso com unhas e dentes. Agora, é uma decisão que não é, no meu caso, do Tribunal de Contas, mas é uma constatação que eu vejo todos os dias e que precisa ter uma resposta. Mas a senhora acabou de dar uma boa razão para os juízes do quanto o Tribunal de Contas dos Estados, da União e o Judiciário, isso é uma questão de... eu não vou chamar que é um caso de polícia, mas é um caso de Judiciário e Tribunal de Contas, que a senhora acabou de relatar para a plateia. Essa é uma colaboração do que estamos discutindo aqui entre poderes. E eu comentava com
com a conselheira Marisa, ainda há pouco aqui, bem rapidinho, desculpem por isso, que ela viu isso da perspectiva do Tribunal de Contas, e eu vi isso como juiz. Mas sabe como? Nos processos por corrupção eleitoral. Pessoas sendo contratadas massivamente para atuar como professores nos anos eleitorais, não por conta da educação, mas por conta da utilização dessa desculpa, e contratados precariamente. E depois todos demitidos em massa após exatamente as eleições. Então, num mercado político como esse, fica difícil falar em valorização da carreira do magistério, porque não há carreira nenhuma, há uma usurpação. Eu vi isso acontecendo em massa em municípios do interior do Maranhão. Inclusive, a mim, como jurista, me impressiona a facilidade com que se aceita a possibilidade da realização de contratos precários para professor, porque a Constituição excepciona e autorizou a edição de uma legislação específica para contratações temporárias, em casos de urgência, em casos excepcionais. E se há uma coisa que não parece ser excepcional, é a educação, que não tem nada de excepcional, não tem nada que impeça o planejamento para que haja a contratação pela via única adequada, que é o concurso público. Então, há muita tolerância também do Poder Judiciário em relação a esse tipo de contratação precária. E, concluindo, ainda vou, para quem já achou muito, ainda vou botar mais uma azeitona nessa empada aí. A minha mãe era diretora de escola e, há alguns anos, no começo ainda no final da década de 90, aliás, no começo desses anos 2000, já no século XXI, eu chego em casa, eu, profundamente devotado à luta contra a corrupção eleitoral, ela me revela ter sido chamada para uma reunião em que estava presente o secretário de Estado e tudo, e falando sobre a mobilização eleitoral do sistema, de todo mundo que tinha cargo de confiança. Então, tudo isso faz parte de um contexto que, é certo, em alguns lugares isso é mais grave, em outros menos, mas é um processo bem mais complexo do que meramente de salário. Se sentir valorizado passa por ser um profissional mesmo. A minha resposta é assim: em algum momento da história dos últimos 30 anos, o Brasil perdeu o trilho. A minha mãe, minhas tias eram todas professores de escola pública. Quando me perguntavam lá para trás o que você queria ser na educação básica, muitas pessoas na sala de aula falavam professores. Hoje, se perguntar numa sala de aula, eu duvido que tenha algum, eu vou usar a palavra, com todos os problemas que venha a me ocasionar, se tem algum corajoso. Por que corajoso? Porque a sociedade, na minha visão, não valoriza o professor. Começou a valorizar, na minha visão, nos últimos 3 anos, a educação. O professor ainda não. Segundo, as famílias, por necessidade, o pai já trabalhava, mas por necessidade, a mulher foi trabalhar, creio eu, ou por outros motivos. Logo, a família passa a transferir toda a responsabilidade educacional para a escola. E o professor não tem mais apenas o desafio de educar naquilo que é o papel da escola, mas dá toda a educação para a criança. É humanamente impossível a escola cumprir esse papel. Logo, é desafiante ser professor no mundo de hoje. Terceiro, professor não é função de Estado no nosso país. No dia que for, o salário dele será digno da profissão que ele exerce, que é a maior e mais importante profissão de uma sociedade. Eu espero que a gente não esteja muito longe. Quando a gente chegar perto, a sociedade vai valorizar o salário, vai aumentar, e a função é de Estado. E ele não vai precisar estar em 3, 4 escolas dando aula, quando não no mesmo dia. Longe, inclusive. É fácil resolver esses problemas. Torres. Eu vou ratificar todas as falas, não tem nem o que acrescentar mais, né? Só vota com o relator. Mas eu só queria realçar a colocação da eminente conselheira, que a questão, evidentemente, não é o judiciário que vai decidir, não é o conselho, né? Cada um dentro do seu papel. Aliás, eu tenho que parabenizar o Conselho, o Tribunal de Contas da União, que começou a fazer a fiscalização, principalmente no Nordeste, e se verificou
a má gestão das verbas públicas que não foram para a educação. Nós verificamos 75% dos municípios, salvo engano, tinha problema nas suas contas em relação à destinação das verbas para a área de educação. Então, isso tem que ocorrer no país inteiro. E temos que repensar, sim, a lei de responsabilidade fiscal, né? Pelo menos para a área da educação. É claro que as contas públicas elas devem ser saneadas por meio de uma reforma administrativa, efetivamente, de cada município, porque nós sabemos o quanto existe em termos de cargos em comissão, verbas essas que poderiam ser destinadas à contratação de professores nas escolas. Este é um ponto essencial. Nós sabemos que grande parte, todos os gestores aqui sabem muito bem, as senhoras e os senhores também sabem, que o que consome hoje grande parte das verbas públicas, né, nos serviços públicos é a questão da Previdência. Não se consegue arrumar a questão da Previdência em cada um desses municípios, porque se arrumasse, sobraria dinheiro e estaríamos cumprindo efetivamente os limites da lei da responsabilidade fiscal. Mas aí é um outro debate. Ok, obrigado. Obrigado a todos. E agora, a síntese. De tudo que a gente falou, bem, mal, bonito, feio, a radiografia. Realmente é a mais difícil das sínteses, porque eu tentei aqui também trazer na memória algumas coisas que aconteceram ontem de manhã, de tarde e hoje de manhã. Em primeiro lugar, o tema é a cooperação entre esses três setores que estão aqui, executivo, legislativo e judiciário, mas o nosso juiz disse falta o povo, não é? E essa ideia de faltar o povo, quase criando um quarto poder, veio sendo discutido nos dias anteriores, quer dizer, os 2 dias, ontem e hoje, o tempo que nos antecedeu a discussão que foi gasta aqui, é para dizer que povo era esse. Não é mais uma massa só amorfa de pessoas que estão buscando uma cidadania genérica, mas apareceu aqui muito claramente na figura, por exemplo, das famílias. As famílias e os responsáveis são atores principais, junto com os alunos, dessa nova articulação. A outra coisa é a sociedade civil organizada. Esse evento é um exemplo típico da sociedade civil organizada, trazendo a cooperação naquilo que é a responsabilidade dela. As empresas, ontem, principalmente de manhã, a responsabilidade social das empresas, seja na área de serviço, seja na área da indústria e a área de extração, que seja, tem uma enorme responsabilidade para com a educação, e isso se amplia cada vez mais de uma maneira que antes era inexistente, agora talvez seja incompleta, mas ela caminhou muito. Ontem, a reclamação que se fazia, que não é qualquer colaboração a qualquer momento que qualquer empresa dá à escola de uma maneira pontual. Tem que fazer parte de uma política de colaboração, cujo desenho está se fazendo provavelmente, diria-se, nos últimos 15 anos. A outra coisa é a ampliação do poder da imprensa. Acho que a imprensa tem um papel, nesse momento, fundamental na cooperação com a educação, e uma imprensa plural, que admita diferenças, que não seja pautada exclusivamente por seus interesses editoriais momentâneos, e, às vezes, até ligados à política partidária, mas uma imprensa que se compreenda também, não apenas no jornal, nas grandes mídias, mas nas redes sociais. As redes sociais são outro elemento hoje que compõe essa ideia do povo que se organiza de uma maneira talvez ainda muito fragmentada, nebulosa, volátil, mas ali está um novo espaço de organização que cabe ao educador. Foi pouquíssimo tocado aqui, mas foi tocado, a ideia do uso das tecnologias da informação e da comunicação como elemento curricular,
como espaço curricular de pensamento, de organização das ideias, de comunicação, de escrita do mundo, e que precisa ser inserido dentro da ideia de que aí também está o povo. A outra coisa é que a gente percebeu muito aqui que o executivo tende a flutuar por causa do tempo de sua gestão, que é um tempo curto, e às vezes é um tempo até fragmentado, porque 2 ou 3 secretários se alternam em um projeto de 4 anos. Isso é ruim para a educação, isso é ruim para o currículo, e uma das ideias que apareceu aqui, ressonante a todo momento, é que as políticas públicas suplantassem as políticas de governo, e que dessem sempre continuidade, e que os governantes têm que ter intenção clara de que não podem mudar tudo só para montar a sua impressão digital. Por outro lado, quem cobra não é o próprio executor, que ele acha que ele entende mais de educação que todo mundo, que todos que antecederam, que ele pode dar contribuições novas, faz isso, mas é a sociedade que tem que dar esse balanço de continuidade do trabalho. A outra coisa que surgiu muito aqui é a importância dos conselhos, os conselhos de educação tutelares, todos os tipos de conselho que ampliam a ação da sociedade civil com relação à cobrança, à judicialização, no sentido de julgar também, de pensar, de dar julgamento, que não é só um julgamento decisório, mas é um julgamento de pensar sobre o bem e sobre o mal. Portanto, o nosso projeto aqui, ao olharmos tudo isso, a palavra apareceu pouco, mas a ideia estava muito no fundo, que é a ideia da ética. É o que é o bem e o que é o mal. É isto que a educação tem como perspectiva de fazer, e é isso que o currículo tem que evidenciar. O currículo da escola é um currículo que pergunta sobre o que é bem e sobre o que é mal. Além disso, qualidade. É um tema que é recorrente, recorrente, recorrente. E hoje foi simbolicamente muito interessante. Ainda tem 5 minutos? Ah, você vai falar também? Então, os 5 minutos. Tá bom. Tá ótimo. Então, vamos lá. A outra coisa é a qualidade. A qualidade é recorrente, volta, volta, volta. E o que ficou claro aqui, apesar de uma tentativa de romper a lógica, mas quantidade e qualidade andam juntos. Não dá para fazer qualidade sem ter quantidade. Foi a primeira palavra do nosso presidente do Conselho Nacional. Para todos. Qualidade é para todos. Então, é quantidade. Então, não dá para dizer, não, agora vou fazer só, que chamavam de pedagogia da boutique, quer dizer, fazer educação para poucas crianças, e com isso, ali sim, se revela toda a qualidade da educação. Então, qualidade e quantidade andam juntos. Experiências muito pequenas e isoladas de inovação não representam muito na sociedade atual do panorama brasileiro, portanto, temos que pensar em políticas de quantidade com qualidade, dá para fazer, essa é a lógica toda do capitalismo contemporâneo, que não dá para errar muito. Então, se eu vou fazer 1 milhão de parafusos por dia, não posso errar. Se eu fizer 2, eu posso errar. Então, a quantidade está junto, e todo mundo que fala que não é quantidade, é só qualidade, quando fala do que é qualidade, fala de condições materiais de produção, fala do salário, é quantidade, e é bom, não é ruim, gera qualidade, estimula a qualidade, permite clima de qualidade. Nesse sentido também, para terminar, porque a Priscila está falando aqui, baixinho, que são as condições de carreira. Carreira também é duração de uma determinada produção, portanto, quantidade. E, nesse sentido, essas coisas não podem ser colocadas como antípodas na educação, mas nesse momento da história do Brasil, mas como cooperativas, assim como os poderes se cooperam. E, para terminar, quando a gente estava no auge da discussão de qualidade, aparece a figura do professor. Não é à toa que fechamos essa conversa de hoje, mesmo que talvez de maneira aleatória, pelo o nosso coordenador jornalístico, no sentido que ele não assistiu às outras, mas terminar a conversa nossa com a figura do professor, entendendo que não há aprendizagem sem ensino, portanto, o sentido de toda essa nossa conversa é nosso aluno. É o jovem, é o adulto, é a criança que aprendem, que se deparam com conhecimento.
mas sem o professor não há conhecimento, ele não é espontâneo, é um ato civilizatório, portanto, o professor é uma figura mestra, juntamente com o aluno nesse processo de aprendizagem e ensino. Então, só para terminar agora, diria que o que a gente conclui, pelo menos do meu lado, do que me foi encomendado, é que nós vimos aqui, nesses 2 dias, para mim são 4 dias, cada debate foi um dia inteiro, um novo cenário em que a gente vê o Executivo, o Legislativo e a Justiça e o povo se articulando em função de um padrão do que é a educação que não havia há 10 anos no Brasil, que não havia há 15 anos, que não havia há 20 anos atrás no Brasil. Esse Brasil, com o novo cenário, ele supõe a figura, a função da escola como algo fundamental. Agora que nós colocamos todas as crianças na escola, não é momento de falar nada mal da escola. Tem que fazer que ela fique boa e não criticá-la, porque eu gero um desserviço a esse pessoal que entrou, agora que está lá, e diz assim, olha, a escola não vale nada. A escola está ruim, está de baixa qualidade, você errou. Então, é uma traição que fazemos com essas crianças, que depois de prometer escola durante tantos anos, agora que elas estão lá, a gente diz que a escola está ruim, não pode, precisa ser lá, não vai dar conta da civilização, que o problema é muito maior, bobagem. A outra coisa que eu percebi aqui é que conhecimento e cultura andam juntos, a escola trabalha com conhecimento, e é essa a nossa força, e o aluno, principalmente, ficou muito claro em todos os dias aqui, foi a educação infantil como uma nova prioridade da prioridade. Quer dizer, a educação infantil foi revelada como o espaço de oportunidades que nós vamos ter que desenvolver. E, para terminar, a importância desse evento, como um evento que nos permite, a nós poucos que estamos aqui, perceber quanto que o Brasil andou nessa direção e qual a importância da cidadania, da cultura e da história na construção de um Brasil melhor. Obrigado. Bom, pedir para os debatedores ficarem aqui um pouquinho, vou fazer só as falas de encerramento, porque essa aqui é a última sessão, e aí a gente já vai para o coquetel. Bom, eu vou ser muito menos competente do que o Fernando, mas eu vou fazer um encerramento que é muito mais da sensação que eu tive em relação a esses 2 dias. Só, Fernando, viraram 4 para mim também. Nesses últimos 2 dias aqui, hoje e ontem, aqui no CNE. Eu vou falar também um pouco em relação a esse sentimento, em relação aos 7 anos do Todos pela Educação. Eu não tenho por que falar de antes. Acho que vocês têm muito mais trajetória aí e puderam fazer, nesses 2 dias, uma análise brilhante em relação aos últimos anos do brasileiros. Mas, nesses últimos 7 anos, o que a gente teve foi um salto político enorme, extraordinário, no sentido expandido mesmo da palavra político. E que talvez só daqui a alguns anos a gente vai conseguir compreender e reconhecer esse salto. Então, o momento é outro. Há muito mais convergência e sinergia. Quando a gente começou o Todos pela Educação, tinha muito mais divergência. Eu acho que a gente hoje está num caminho muito mais sinérgico e muito mais convergente, o que dá muito mais responsabilidade para todos nós. A gente tem clareza em relação aos diagnósticos, nós temos planos, temos metas, e quantas vezes a gente ouviu nesses 2 dias que é preciso melhorar a qualidade com equidade, que é preciso melhorar a atratividade para a carreira docente e a formação dos futuros professores, que é preciso um currículo, avaliação, educação integral. Então, isso tudo ficou o tempo inteiro muito claro para a gente sabe o que a gente precisa fazer. Agora, o que me parece é que é preciso avançar naquilo que eu ouvi na primeira mesa, que é o que corresponde a 80% do nosso sucesso, que é a execução, é a implementação. É muito mais fácil a gente ficar aqui discutindo, reconheço, do que na hora do vamos ver, a gente realmente, com suor, fazer com que a coisa aconteça. Acho que os 80% é o novo capítulo que a gente vai ter que escrever daqui para diante na educação. Não que nada tenha sido feito, mas é acelerar esse passo. Aproveitar essa sinergia, essa convergência toda que a gente tem no país. A gente tem que fazer com que esse relógio acelerado, que a Bruce falou na primeira sessão, que é imperativo desse início do século XXI, faça com que a gente também tenha esse sentido de urgência e realmente coloque a educação como prioridade. E aí, eu acho que falar de implementação, de execução, tem tudo a ver com o tema. A gente pode falar que a educação é importante, acho que se a gente perguntar para 100 pessoas na rua, a educação é importante? As 100 vão falar que é importante. Agora, é prioridade? Aí a gente vai ver realmente em que barco que a gente está.
E prioridade, quando a gente acha realmente que é prioridade, a gente faz. A gente não só discurso, a gente não só fica nas boas intenções. Então, acho que... Mas